Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a parte 3 da aula 6 sobre modelagem eletrotérmica de semicondutores. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular as perdas e a temperatura utilizando o Plex, inserindo as informações que estão contidas no datasheet. Se você ainda não assistiu a parte 1 e 2 desta aula, eu recomendo que você pause este vídeo e verifique essas aulas antes, tá? Bom, eu mostrei para vocês, né, no datasheet como que a gente obtém as informações de perdas. Então aqui eu serei um pouco mais direto ao ponto. Eu estou com um datasheet aqui de um IGBT discreto, encapsulamento TO247, com o diodo de roda livre. Tá? É um IGBT da Infineon de 75 amperes e 1200 volts de tensão de bloqueio. Já passei por esses parâmetros elétricos aqui e algumas características térmicas que tem aqui no começo do datasheet, é o mesmo datasheet da aula, tá? Então aqui a gente vai discutir como que a gente obtém as perdas de condução e de chaveamento para o IGBT e para o diodo, né? Bom, a primeira informação que a gente tem aqui seria este gráfico aqui de corrente de coletor IC por tensão VCE. Esse gráfico, né, ele tem curvas aqui para diferentes tensões de acionamento de gate, né, gate emissor, para o acionamento do IGBT. Mas a gente no Plex, por exemplo, a gente não determina essa tensão. A gente faz o acionamento do IGBT através de um sinal 0,1. Né? Então vamos assumir, por exemplo, 15 volts de VGE, que seria essa segunda curva aqui. Né? E através desta curva nós conseguimos calcular a perda por condução do IGBT. Na verdade, quem vai fazer esse cálculo para a gente é o Plex. Através de uma interpolação linear entre os pontos, a gente só precisa informar os pontos desta curva para ele. Perceba que esta curva é para 25 graus Celsius. Se a temperatura aumenta, por exemplo, para 175 graus Celsius, essas curvas também vão se deslocar. Então a gente pode, para melhorar a precisão da estimativa de cálculo de perdas no Plex, informar para diferentes valores de temperatura. Quanto mais valores, melhores, mas os datasheets normalmente fornecem apenas dois pontos, né? No caso aqui, 25 e 175 graus. A gente tem uma curva dessa lá embaixo, para o diodo também, né? Relacionando a tensão, a corrente IF com a tensão VF, né? De condução do diodo, e análogo processo. Como que a gente faz agora com as perdas de chaveamento? Né? Aqui ó, eu tenho um gráfico que relaciona a energia relacionada com as perdas de chaveamento com a corrente de coletor. Então aqui eu tenho na linha contínua as perdas ao desligar, na linha tracejada mais grossa as perdas ao ligar, e nessa linha tracejada menor aqui a soma das duas, né? Seria a perda total. Vale lembrar aqui que eu não tenho informação das perdas de recuperação do diodo separado. Na verdade, se vocês lembrarem da aula, esta perda ao ligar do IGBT, levando em consideração aquele circuito de teste com carga indutiva, é na verdade a soma das perdas do IGBT ao ligar e as perdas de recuperação do diodo. Então a gente precisa de alguma metodologia, alguma abordagem para separar essa perda que foi fornecida aqui neste gráfico nessas duas componentes. Infelizmente, nem sempre essa informação ela é fornecida. No caso desse datasheet aqui, por exemplo, a gente não sabe separar. Então, isso acaba nos dando certos graus de liberdade para determinar essas perdas. Por exemplo, assumir uma divisão de 50-50 ou assumir 60-40 para o IGBT. Né? Então, isso fica a critério da gente que está projetando o modelo eletrotérmico, porque essa informação não foi fornecida. Eu sugiro, por exemplo, um 50-50, uma vez que o diodo de roda livre ele é dimensionado para ter mais ou menos as mesmas características do IGBT, de condução de corrente, bloqueio de tensão, etc. Obviamente, o chip do diodo ele é menor, então talvez 60-40 também seja uma 60-40 ou 70-30 também seja uma abordagem menos conservadora, né? Mas fica a critério. Perceba que essas curvas aqui elas são dadas para um valor de temperatura, mais uma vez, e um valor de tensão de bloqueio. Né? A gente consegue corrigir essas curvas para diferentes valores de temperatura e de tensão através de outros gráficos que nós temos aqui. Por exemplo, o valor das perdas para diferentes temperaturas de junção
e o valor das perdas para diferentes tensões de bloqueio. Então perceba que essas relações elas são praticamente lineares. Então o que vocês podem fazer? Vocês fixam um ponto, por exemplo, 600 volts, e aí vocês vão determinar o coeficiente angular desta reta, né, e aplicar essa proporcionalidade para outros pontos de tensão. Então, por exemplo, se você quiser adicionar mais um ponto de tensão na sua análise, por exemplo, 800 volts, você vai pegar essa relação de proporcionalidade e multiplicar todos aqueles pontos de 600 volts por essa constante. E a mesma coisa para a temperatura. Aí vocês devem estar me perguntando, pô, bacana, mas como que eu extraio essas informações do gráfico, né? Isso aqui dá um trabalho. Ficar olhando aqui, fora a imprecisão a olho nu, né? Então, por isso, nós vamos fazer uso de um aplicativozinho, na verdade, de um site, né? Onde a gente consegue obter esses pontos. Para isso, a gente precisa desta figura separada. Eu já separei ela aqui, né? Peguei, por exemplo, essas perdas de chaveamento aqui para mostrar para vocês como é que faz. Peguei esta imagem e a gente vai carregar esta imagem agora num site que chama WebPlot Digitizer. Este é um site que eu utilizo, ele é simples, leve, não precisa baixar nada, mas vocês podem utilizar qualquer outra ferramenta para obtenção dos pontos através de um gráfico que vocês desejarem. As versões mais novas do Plex, inclusive, têm essa ferramenta implementada dentro do Plex, tá? Então a gente vai carregar a imagem. No caso aqui é um gráfico 2D, num plot x e y, né? E agora a gente vai alinhar o valor inicial e final do x, né? Então a gente vai clicar aqui, ó, esse aqui vai ser o meu x inicial e esse aqui vai ser o meu x final. Tudo isso é para o programa entender como que ele vai determinar os pontos, né? Aqui vai ser o meu y inicial e aqui vai ser o meu y final. Agora eu vou dizer, né, para este programa quais são os valores do x inicial e do y final, do x e o y, né? No caso, o x vai de 0 a 150, que é a corrente de coletor, e o y, que são as perdas, vai de 0 a 60, lembrando que isso aqui está em milijoule, né? Pronto. Agora eu vou determinar quais são os pontos para as curvas, né? Eu posso fazer isso para quantas curvas eu quiser. Por exemplo, vamos aqui clicar em dataset, eu tenho um dataset aqui, ó. Vamos renomear ele e vamos chamar ele de EOF. Vamos pegar inicialmente as perdas por EOF, né? Bom, então aqui agora basta eu ir clicando nesses pontos onde eu quiser. Sempre vou pegar o ponto inicial e agora eu vou pegar os pontos para essas correntes aqui bem determinadas, né? São múltiplos de 15 amperes. Não vou pegar com a precisão tão alta não, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Acabei pulando um aqui. Pronto. Peguei o meu EOF, né? Agora eu posso criar um novo set, né? Adicionar um dataset que eu vou chamar, por exemplo, de EON, né? Um dataset simples. Vou mudar a cor dele só para facilitar, né? Vou colocar, por exemplo, um azul aqui. Opa. Colocar aqui um azul, por exemplo. E agora eu vou pegar as perdas ao ligar, né? O EON. Então, mais uma vez, o ponto inicial. Pronto. Agora eu tenho esses meus dois datasets, eu não preciso pegar a energia total, né? Eu posso exportar esses dados, por exemplo, para um CSV, né? Um Excel separado por vírgula. Então, quando vocês abrirem esse Excel, vocês vão ter esses pontos, o XY de cada um deles, né? Basta separar isso aqui de vírgula para coluna, vocês fazem isso depois, né? E vocês vão ter aí os pontos obtidos no gráfico. Vocês vão ter que fazer isso para os gráficos de VCE por IC para uma temperatura, VCE por IC para outra temperatura, do IF por IF, das perdas de chaveamento para uma condição de tensão e temperatura. Se você quiser corrigir para diferentes valores de temperatura e de tensão, vocês vão ter que exportar todos esses gráficos, né? E aí, uma vez que você já tiver esses pontos,
nós vamos abrir a nossa simulação e inserir esses valores agora no Plex. Aqui está a minha simulação base, tá, pessoal? A simulação eu já disponibilizei para vocês. Bom, vou aumentar aqui nosso inversor trifásico. E aqui está a minha simulação, tá? Alguns pontos importantes que eu queria comentar com vocês. Eu já deixei ela separada aqui mais ou menos para a gente incluir a parte térmica dela, né? O importante é que aqui eu preciso ter os componentes separados, o IGBT e o diodo. Se vocês derem uma olhada no Plex, ele tem esses dois tipos de IGBT aqui, ó. Né? Ele tem o IGBT sozinho e você busca um diodo, ou ele tem já um IGBT com diodo. Não é recomendado utilizar isso daqui porque a gente precisa das perdas separadas. Nós temos informações do IGBT e do diodo, nós precisamos inserir isso separadamente, tá? Então, se vocês estiverem com essa simulação aqui, com esse componente, vocês vão trocar e colocar o diodo antiparalelo manualmente no IGBT. Bom, dito isso, né, como que a gente insere aquelas perdas então? Clicamos aqui no IGBT. Vocês podem dar uma informação de VCE e da resistência de condução, mas eu normalmente deixo esses valores em zero porque o VCL depende justamente da corrente, né? Essas informações, quando você oferece as informações de perdas no modelo térmico, ele acaba substituindo esse valor aqui pela informação que está sendo calculada pelo modelo térmico, tá? Então, só para vocês terem noção, por exemplo, isso aqui para mim está em zero. Aqui tem uma aba da parte térmica que eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um novo XML, né? Eu vou entrar aqui então, eu estou no IGBT aqui, eu vou colocar uma temperatura inicial de Tamp, que eu vou definir, né? E vou criar uma nova descrição térmica aqui. Bom, aqui é onde eu vou preencher todas aquelas informações de perda, né? Primeira coisa, qual que é o fabricante? Vamos escrever aqui Infineon, né? Qual que é o part number? Vamos pegar aqui o part number só para ficar completa a informação, né? Part number. Qual que é o tipo? Tem GBT, diodo, MOSFET, né? Tem GBT com diodo se vocês tiverem as perdas combinadas. Mas vamos utilizar o GBT. Aqui a gente vai colocar as informações de perdas ao ligar, perdas ao desligar, perdas de condução e impedância térmica, né? Bom, como que a gente faz isso então? Primeira coisa, esse gráfico que a gente pegou aqui, né, como eu mostrei para vocês, é para uma temperatura, deixa eu mostrar aqui no datasheet, é para uma temperatura de 175 graus e uma tensão de 600 volts, né? Então eu tenho informações de perdas e de corrente. Então aqui na simulação eu vou mudar aqui o meu valor de temperatura para 175, né? E a tensão 600 volts. Agora, vocês vão colocar as informações de corrente e de perdas, né? Aqui é importante a gente colocar a escala certa antes de adicionar os pontos, tá, pessoal? Senão dá errado, ele não vai converter automaticamente. Vamos colocar aqui em milijoule, porque essa informação ela está em milijoule, né? E quais são os valores de corrente que a gente vai pegar? Lá a gente tinha múltiplos de 15, né? Então vamos colocar aqui 15, 30, 45... 60 e por aí vai. E aí vocês vão informando esses valores aqui que vocês obtiveram lá no ponto M, né? E aí ele vai construindo aí um gráficozinho para vocês, né? Sei lá, estou chutando valores aqui que eu não vou fazer isso agora não. É importante vocês colocarem um novo valor, pelo menos mais um valor de temperatura, né? No caso aqui para 25 graus, e vocês vão precisar fazer aquela correção que eu falei. E se vocês acharem interessante, né, eu acho interessante, colocar até mais um valor aqui de tensão também. Isso tudo facilita, ajuda ao Plex a interpolar com mais precisão os pontos de perda, né? Se vocês não tiverem ou não quiserem fazer mais um ponto intermediário de tensão, eu sugiro utilizar o zero, né? Porque no zero de tensão, as perdas ao ligar e desligar são tudo zero, né? Então, pelo menos o Plex vai interpolar linearmente entre o 0 e os 600 volts, que é a informação que tem no datasheet.
Vocês vão fazer isso para as perdas ao ligar do GBT e as perdas ao ligar é idêntico, né? Só vai mudar os valores lá. Como que vocês vão considerar aqui as perdas ao ligar, por exemplo? Considera 50-50, né? Pega lá aquele valor que foi dourado, divide por 2, metade vai para o GBT, metade para o diodo. As perdas de condução ela é mais simples, né? Vocês vão informar aqui o valor da tensão VCE por corrente IC. Aqui, lá, se vocês lembrarem, nós temos dois valores de temperatura também, né? 25 e 175. E aí vocês vão completando aqui com os valores de corrente que vocês forem encontrando lá, né? Foram pegando com o WebPlot Digitalizer. E aqui vocês vão preenchendo os pontos de tensão e ele vai construindo um gráfico, né? Vou botar uns valores aqui só para vocês verem. Então aí ele vai construindo o gráfico, tá? Chutei uns valores aqui nada a ver, mas só para vocês verem, ok? Tem informação de impedância térmica, se vocês quiserem colocar aqui também. Você escolhe se quer no modelo Foster ou no modelo Cauer. O Foster normalmente é o modelo fornecido pelos fabricantes, né, que é o fit da resposta ao degrau da impedância térmica. Então, se vocês olharem aqui, ó, você já tem os elementos do Foster. Então, são 5 elementos, tem informação da resistência térmica e da constante de tempo, né? Então, aqui a resistência térmica é a constante de tempo. Vocês colocam aqui 5 elementos, por exemplo, e vão preenchendo, né? Depois, quando vocês preencherem isso aqui, vocês podem clicar aqui em converter em Cal, ele vai fazer uma conversão dos valores para o modelo de Cal, se vocês preferirem utilizar, né? Tem uma ferramenta interessante para vocês converterem a impedância de Foster em Cal, mas o MATLAB também tem funções que fazem isso, tá? Eu não vou fazer isso por agora. O diodo, pessoal, ele é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Vocês vão preencher aqui. Um detalhe que no diodo a gente não tem perdas ao ligar, e as perdas ao desligar, a gente vai considerar uma tensão negativa. Precisamos lembrar que o diodo está em antiparalelo com o GBT, né? Então essas informações aqui elas vão acabar entrando como negativo. Bom, e aí o resto é exatamente igual. Aí vocês devem estar me perguntando assim, pô, professor, mas que trabalheira fazer isso daí, vai dar uma dor de cabeça, não tem uma forma mais fácil? Bom, a resposta é que não tem uma forma mais fácil. Infelizmente, a gente precisa inserir essas informações e quando vocês salvarem, na verdade vocês vão estar, esse modelo térmico, vocês vão estar salvando um arquivo com extensão XML, né? Só que alguns fabricantes fornecem esse XML dos dispositivos, né? É o caso da Infineon. A Infineon ela fornece, ela tem um banco de dados. Ela tem uma plataforma de simulação de perdas online. Até recomendo vocês depois olharem no site, onde você consegue fazer uma estimativa do cálculo de perdas quando você está selecionando um part number para compor o seu conversor, por exemplo. E aí você tem a opção de fazer o download desse XML no site da Infineon, né? Então isso facilita muito a nossa vida. E aí, quando você já tem o XML, né, desconsidere esse FAST aqui. Eu estou com esses dois XMLs aqui, o do diodo e do GBT. Vocês colocam numa pasta, junto com a simulação, o mesmo nome com o final underline plex. Quando vocês fizerem isso, eu vou precisar fechar minha simulação aqui e abrir ela de novo. Quando vocês fizerem isso, o modelo térmico já vai estar disponível para vocês selecionarem. Vamos dar uma olhada aqui então, né? Quando eu entro aqui no IGBT, no modelo térmico aqui agora, eu já tenho tanto o IGBT quanto o FAST. A diferença de um para o outro é só que no FAST eu desconsiderei toda a impedância térmica, não tenho nada de impedância térmica lá. Vou mostrar para vocês, né? Aqui no IGBT, posso clicar aqui em editar, né? Não, vou fazer melhor. Vou entrar aqui em Window Thermal Library Browser, né? Aqui tem todos os XMLs que estão disponíveis naquela pasta, né? Então, só para vocês verem, ó, aqui no IGBT, eu tenho aqui as informações de perdas ao ligar, né, para 0 volts, onde tudo é 0 e 600 volts, para dois valores de temperatura. Perdas ao desligar, a mesma coisa. Perdas de condução para duas temperaturas também, né? E aqui eu tenho informação da impedância térmica de Foster que foi fornecida pelo datasheet. No meu GBT Fast é exatamente igual, mas eu não estou considerando nenhuma impedância térmica aqui. Vocês vão entender depois por quê. Perceba que o diodo, ó,
Perdas ao ligar, não tem. Perda de recuperação, tensão negativa, né, porque ele está bloqueando uma tensão com sentido contrário do IGBT. E aí depois vocês podem até fazer um exercício de comparar essas perdas aqui de recuperação do diodo com as perdas ao ligar do IGBT, para vocês verem mais ou menos qual foi a relação assumida pelo fabricante, né? Perda de condução do diodo e a impedância térmica, que também é fornecida pelo datasheet, né? O fast aqui, mais uma vez, ele só não tem essa informação de impedância térmica. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Utilizar esse XML fornecido pelo fabricante é interessante? Sim, mas sempre antes confiram se os valores que foram inseridos aqui estão condizentes com o datasheet. Eu já tive algumas experiências de que não estava exatamente igual, eu precisei fazer algumas correções, né? Outra coisa é que quando você tem uma informação que não é fornecida no datasheet, por exemplo, as perdas de recuperação do diodo, quando você chega aqui no XML, tem informação aqui que ela acaba não condizendo com a realidade. Você soma aquela perda de recuperação do diodo com a perda ao ligar do IGBT e dá maior do que aquela curva que foi fornecida, né? Então, essa informação não foi fornecida e eu sinceramente não sei como que o fabricante inseriu essa informação no XML. Mas aí eu só recomendo que vocês realmente confiram se está tudo certo, né? E se tiver alguma alteração, vocês façam. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora eu vou inserir aqui em cada um dos IGBTs o modelo térmico FAST sem as impedâncias térmicas. Por quê? Nós vamos inserir essas impedâncias térmicas externamente. E para todos os casos, vou considerar uma temperatura inicial aqui Tamp. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui para todos os componentes e já retorno. Bom, e agora como que a gente consegue determinar o valor das perdas e da temperatura aqui utilizando o Plex, né? O Plex ele tem uma modelagem multidinâmica, multifísica, né? A parte elétrica, mecânica, térmica. E a parte térmica ela é em azul, né? A gente vai pegar aqui, para fazer isso, a gente vai pegar esse heatsink. Esse heatsink não é um dissipador de calor, na verdade ele é um extrator de calor. Se você clicar aqui, ó, ele absorve as perdas térmicas dissipadas no componente. Então, na verdade, ele está pegando as perdas, né? É isso que esse bloquinho está fazendo. Aí, toda vez que a gente coloca ele em um bloquinho elétrico, ele está pegando as perdas só desse bloquinho. Se eu colocasse um dissipador desse tamanho, eu estaria pegando o somatório de perdas do IGBT com o diodo. Isso pode ser interessante algumas vezes, mas para melhorar a nossa didática aqui, eu vou pegar um bloco só para o IGBT e um bloco só para o diodo, né? Aqui eu vou determinar a incapacitância térmica desse cara como um valor pequeno. Vou colocar aqui um EA-6. Vou considerar que esse dissipador de calor aqui, esse extrator de potência, na verdade, né? Ele não tem nenhuma capacitância térmica, tá? Isso faz diferença quando a gente conecta ou não este cara numa fonte de temperatura. Então, na verdade, estaria colocando dois caras em paralelo. Se tivesse uma capacitância, tá dando curto entre duas fontes com tensões diferentes, etc. Mas, só para vocês entenderem agora, vamos colocar aqui um valor pequeno, né? E vamos pegar agora as resistências térmicas. Veja bem, as perdas que saem do IGBT, elas passam, como eu mostrei para vocês, né, por uma resistência de junção para case do IGBT. Vou chamar isso aqui de resistência de junção para case do IGBT1. Aqui eu estou desconsiderando toda a dinâmica térmica da junção. Estou considerando que é só uma resistência, cujo valor total é dado no datasheet, né? O valor final é fornecido aqui, ó. Essa resistência térmica de junção para case do IGBT vale 0,16, do diodo vale 0,28. Então eu estou desconsiderando toda a dinâmica térmica que compreende, né, os modelos térmicos de Foster e de Cauchy. E eu vou fazer a mesma coisa para o diodo, né? Aqui eu vou ter uma resistência térmica de junção para case do diodo, tá? Esses dois caras, isso daqui é um encapsulamento só, pessoal. É um TO247. Então, essas duas perdas, né? Elas passam por elas têm somente um valor de resistência térmica do case para o heatsink,
que é, na verdade, um chip, um componente, um transistor sendo fixado em um heatsink, né? Então aqui eu tenho a resistência de case para heatsink do IGBT1, né? Case para heatsink. Vou pegar isso daqui e vou replicar isso para os 6 demais IGBTs. Já retorno. Certo. E agora, né? O que eu tenho mais para frente? Do heatsink, do case, né, para o heatsink, agora eu tenho que esse heatsink, que eu vou chamar aqui de R de heatsink para ambiente, ele tem uma resistência térmica para o ambiente, né? Esse heatsink ele pode ser de ventilação forçada ou pode ser convecção natural, né? E aqui a gente conecta uma fonte de temperatura, que no caso seria, por exemplo, a temperatura ambiente. Tá? Bom, e como que esses caras são ligados aqui? Se vocês pararem para pensar, vamos assumir que todos esses GBTs eles estão ligados em paralelo com o heatsink, ou seja, todos esses IGBTs eles estão descarregando, estão trocando calor com esse heatsink, então é como se fosse uma associação em paralelo, tá? Como que a gente faz então para a gente verificar esses valores de temperatura, né? Vamos pegar uma probe aqui, um Demux. Essa probe aqui, pessoal, vamos pegar o IGBT, vamos jogar dentro dela e vamos pegar essas informações aqui, ó. Temperatura de junção, perdas de condução e perdas de chaveamento. Então, vamos ligar aqui. Vamos pegar um scope aqui para a gente ver aqui a temperatura de junção do IGBT. Tá? Só que as perdas de chaveamento a gente não pode pegar elas direto, a gente tem que dar um tratamento nelas, né? A perda de chaveamento, as perdas de condução, elas na verdade são uma média no tempo, né? Uma média periódica. Vamos calcular isso aqui em 1 sobre a frequência da rede elétrica, 1 sobre 60 Hz, né? E as perdas de chaveamento, elas não são uma média, porque elas não acontecem durante um intervalo de tempo. Na verdade, cada chaveamento é um evento. Então a gente tem pulsos ali, onde cada pulso, ao ligar e ao desligar, tem uma perda associada. Então a gente acaba utilizando um bloco de periodic impulse, né? Vamos pegar um display agora para a gente conseguir ver essas perdas, né? Isso aqui é só para o IGBT, tá? Né? Poderia fazer para o diodo, mas fica como exercício para vocês. É a mesma ideia aqui, fazer para o diodo. Outra informação, vamos fazer aqui um sobre fim. Outra informação, pessoal, é que eu estou... Espera que eu peguei o valor errado aqui. É esse aqui. Outra informação aqui é que eu estou pegando isso só para o IGBT1, assumindo que o inversor trifásico ele trabalha equilibrado entre as fases, né? E aí a dissipação de potência em cada um dos seus braços ela é idêntica, né? Então a potência, além dos braços, no mesmo braço entre os IGBTs também. Então eu estou assumindo uma situação equilibrada onde cada um desses IGBTs, desses 6 IGBTs, vai conduzir a mesma quantidade de corrente e, consequentemente, vai ter as mesmas perdas, né? Vamos simular isso aqui por um segundo, né? Mas antes eu preciso definir os valores. A minha temperatura ambiente já está aqui em 25 graus, né? A minha resistência de junção para case do IGBT é 0,16, informação do datasheet. De junção para case do diodo, 0,28, informação do datasheet. De resistência de case para heatsink. Vamos assumir uma folha de mica que tem uma resistência térmica de aproximadamente 0,3. Varia de 0,3 até 0,8, se vocês acharem alguma referência sobre isso. Mas eu estou considerando 0,3 aqui. E vamos pegar aqui um heatsink com ventilação forçada, 0,1. Tá? Bom, vamos simular isso aqui. Deixa eu pegar um clock aqui. Vamos simular isso aqui por um segundo, né? Só para a gente ver
esse resultado. Pessoal, eu fiz algumas alterações aqui na simulação, né? Eu mudei o valor da impedância da capacitância térmica dos heat sinks aqui para 1 é menos 3, né? E estou simulando 0,5 segundos, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, perceba que aqui eu praticamente não tenho nenhuma capacitância térmica associada. E as minhas perdas, se a gente olhar aqui, ó, as perdas de condução e de chaveamento nos GBTs, elas são pulsadas, né? Devido à operação de chaveada dos semicondutores. Então, como a gente não tem nenhuma capacitância associada, aqui estão as perdas de chaveamento também, o que acontece é que quando eu olho a minha temperatura, ela tende, né, isso aqui é a temperatura de junção do GBT, ela tende a ter uma característica de temperatura na ordem das perdas, né? Isso aqui é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando eu utilizo o modelo de Foster, que ele não tem aquele processo de filtragem, né? Diferente do modelo de Cauer, que vai impor uma dinâmica térmica na temperatura e não vai deixar ela oscilar com essa frequência. Aqui eu tenho uma oscilação de 60 Hz, né? Perceba que aqui essa ciclagem térmica também, ela não é a ciclagem térmica da chave. Isso daqui é só devido às características. Isso aqui é só devido às características do modelo térmico que não tem nenhuma capacitância associada. Ou seja, ele tenta reproduzir o comportamento das perdas, tá? Ele tem um valor médio aqui vamos ver quanto que é esse valor médio aqui, de aproximadamente 89 graus. Vocês conseguem calcular este valor se vocês quiserem, tá? Aqui eu tenho um somatório de perdas, então a perda total do IGBT ela está na faixa aí de 51, 52 watts, né? Vocês precisam calcular as perdas do diodo também, então vocês vão reproduzir este bloquinho aqui para o diodo e calcular. E aí é uma análise de circuito simples, né? Essa perda é uma fonte corrente, né? Ela sai daqui multiplicando essa resistência de junção. A perda do diodo sai daqui multiplicando a resistência de junção do diodo. O somatório das duas multiplica a resistência de case. E aí o que vai passar aqui seria 6 vezes essa soma das perdas multiplicando a resistência de case para o ambiente, de heatsink para o ambiente, mais a temperatura ambiente, né? 6 vezes porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 contribuições. Então assim vocês conseguem determinar a temperatura de junção, vocês vão ver que vai estar próximo desse valor aqui, né? Mas eu tenho aqui então esse comportamento análogo ao comportamento das perdas. O que eu posso fazer para tentar melhorar isso daqui, né? Eu vou jogar esse valor aqui de resistência de junção para case para zero, tanto para o GBT quanto para o diodo, né? Como se eu não tivesse esse bloquinho. E agora eu vou utilizar o modelo térmico completo, que tem essa informação de impedância térmica fornecida no datasheet. Tá? Essa informação térmica seria a mesma coisa, pessoal, de eu colocar aqui, ó, de eu chegar aqui e colocar capacitores térmicos aqui, fazer manualmente uma rede de Foster, uma rede de Cauer, ou utilizar esse bloco aqui, o que é uma impedância de Cauer, se vocês olharem aqui para a representação, ele não tem como dar para Foster, né? Incluir o valor das resistências e capacitâncias térmicas aqui. Seria a mesma coisa, né? Mas como eu já tenho um XML pronto, eu vou utilizar o XML. Olha o que vai acontecer agora. Vou simular aqui novamente, meio segundo. Bom, pessoal, acabou a simulação aqui, ó, e olha que legal. Agora eu consigo ver aqui, ó, a ciclagem térmica do IGBT, né? Ele esquenta, esfria, esquenta, esfria. Isso daqui já é a ciclagem térmica devido ao comportamento das perdas e à frequência da rede elétrica, né? Só que olha o meu valor aqui em regime permanente, né? Eu estou aqui com 6 graus, ciclando 9 para 3. Esse comportamento aqui é adequado, mas o valor não é. Isso acontece porque a minha simulação não atingiu o regime permanente. Esse bloco térmico aqui, ou essa perda aqui, ela precisa ser transformada em calor
em dissipação de calor, e isso leva um tempo. Se a gente analisar as constantes térmicas que existem, eu tenho constantes térmicas na ordem de 12 segundos. Então, 44 segundos. Isso faz com que eu precise de um tempo muito elevado para que isso atinja o regime permanente. Então a gente não vai conseguir simular aqui no Plex, numa simulação que possui controle, que tem um passo de chaveamento adequado para o controle funcionar. A gente não vai conseguir atingir essa temperatura de junção em regime permanente no valor desejado, né? Que seria aquele valor que eu mostrei para vocês só com as resistências. Então, depois eu posso até fazer um vídeo sobre o Plex. Ele tem uma ferramenta aqui em Analysis Tools, que é uma análise em regime permanente, onde você determina aqui um período, né, e inicia uma análise, e o Plex vai fazendo várias simulações com curto intervalo de tempo até identificar onde que ocorre o regime permanente, e aí assim você consegue analisar as perdas. Mas isso dá trabalho, leva um tempo também. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: aqui no Plex a gente quer só calcular perdas, e a perda ele calcula legalzinho. Então o que vocês podem fazer, né? Uma recomendação: o que vocês podem fazer? Deleta todas essas resistências, utiliza o modelo FAST, ou seja, sem nenhuma impedância térmica. Pronto, deixa tudo sem impedância térmica, tá? Conecta aqui tudo em paralelo. Vocês podem utilizar um bloco por IGBT, um bloco por diodo, ou até mesmo um bloco só para os dois, né? Aqui. E vocês vão travar esse valor de resistência aqui no valor da temperatura de junção. Por exemplo, 100 graus. Vamos deletar esse cara aqui também. O que vocês vão estar fazendo quando vocês fazem essa abordagem? Opa, eu preciso zerar o valor das capacitâncias, tá? Isso aqui tem que ir para zero também, para não ter diferença de tensão entre este bloco e a fonte lá que está fixada em zero. Olha só, eu tenho uma simulação aqui que eu já consigo calcular as perdas em regime permanente bem mais rápido, tá? Eu não tenho nem resistência nem capacitância associada. E quando eu olho aqui para a minha temperatura de junção, ela está fixa nesse valor que eu determinei. Então aqui eu consigo determinar, eu consigo assumir que essas perdas estão em regime permanente. Elas inclusive dependem desse valor de temperatura de junção, né? Essas minhas perdas aqui, teria que ver aqui depois, né? Elas já estão em regime, então eu posso utilizar essa informação, por exemplo, no MATLAB ou em outro software, onde eu consiga incluir essas perdas só com modelo térmico, só com capacitores e resistores, de forma a calcular qual que é a temperatura de junção. Um detalhe: essas perdas aqui, ó, elas já são valor médio, né? Então agora eu também deixo de ter aquele problema das perdas pulsadas. Aqui eu estou estimando apenas a temperatura de junção média. Para eu estimar o delta de temperatura, a ciclagem térmica, eu preciso utilizar aquela equação analítica que eu ensinei para vocês na última aula, tá? Então fica aqui uma abordagem. Vocês podem fazer isso via script também, fazer um script para rodar diversas condições. Se isso for um inversor fotovoltaico, por exemplo, diversas condições de radiância, temperatura ambiente, temperatura de junção, para você ter essas perdas para cada uma dessas características. Bom, pessoal, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.